Como Corina Treitao demonstra em A Science for the Soul, é possível interpretar o ocultismo fin de siècle como um exemplo de uma forma distintamente moderna de encantamento. Treitao é capaz de apresentar um caso convincente, porque ela argumenta que havia múltiplas modernidades alternativas em jogo na cultura alemã e que os movimentos ocultistas contribuíram mais notavelmente para uma dessas vertentes, o modernismo psicológico. Ao evitar uma única definição de modernidade, Treitao tem mais flexibilidade para explorar o que as diferentes formas de práticas ocultas revelam sobre a condição da modernidade e sobre a cultura alemã como um todo durante o final do século XIX e início do século XX. Ela apresenta dados estatísticos e visões gerais analíticas do tamanho, difusão geográfica e composição social e política do movimento ocultista e habilmente conecta o ocultismo a outras facetas da modernidade, como o consumismo em massa, modernismo estético, reformismo social e os poderes do policiamento efetuado pela Igreja e pelo Estado. Seu estudo usa o ocultismo para destacar a natureza ambivalente da modernidade, aquela com a face do deus Janus. Os ocultistas alemães procuraram corrigir o positivismo científico, explorando as dimensões éticas e espirituais da psique. Eles procuraram melhorar as condições sociais modernas, criando técnicas terapêuticas baseadas em práticas tradicionais. Procuraram também justificar seus próprios compromissos com uma forma intuitiva de conhecimento, citando reivindicações contemporâneas para a provisionalidade de todo o conhecimento. Os alemães se voltaram para as crenças e práticas ocultas não apenas para desafiar, mas também para utilizar as forças da modernidade que moldam seu universo mental e a própria experiência de vida. Treitao examina a interface entre a ciência moderna e as pretensões do ocultismo moderno de ser científico. A tradição científica alemã do século XIX consistia em uma mistura de empirismo e idealismo que era receptiva às preocupações metafísicas dos ocultistas modernos. Ela observa que no final do século XIX, a psicologia alemã rejeitou amplamente suas origens idealistas e se proclamou uma ciência positivista. No entanto, as preocupações metafísicas da tradição anterior de natureza filosófica não haviam desaparecido completamente. Na verdade, na virada do século, as correntes idealistas foram revividas em várias formas de Lebensphilosophie, tornando a preocupação dos ocultistas uma exploração científica da alma, um empreendimento mais intelectualmente coerente na Alemanha do que na Grã-Bretanha, que teve uma tradição mais empírica e indutiva durante a maior parte do século XIX. Mas Treitao não afirma que os ocultistas alemães sempre foram científicos quando não eram, ou que eles estavam comprometidos com a racionalidade formal quando estavam mais interessados com outras epistemologias. No início do século XX, muitos dos ocultistas alemães reconheceram que seu interesse em estados transcendentais de consciência nem sempre era compatível com as reivindicações de objetividade científica e se concentraram, em vez disso, nas aplicações pragmáticas de suas próprias explorações do self. Foi esse foco flexível no autoconhecimento e na autorrealização que criou um estilo de vida transcendental, por meio de práticas ocultas e que constituiu uma contribuição para o modernismo psicológico. O ocultismo na Alemanha tornou-se menos cientificamente declarado, mas mais populista, fazendo parte tanto da cultura de massa quanto da cultura de elite. Isso também constitui a modernidade do ocultismo, sua ênfase em obter satisfação neste mundo e não no próximo, que era bem adequada às ofertas do mercado moderno e sua capacidade de atender à ética da satisfação pessoal. Essas associações diretas de ocultismo com consumismo, cultura de massa e satisfação pessoal teriam sido aproveitadas por aqueles que defendiam o modelo dialético da modernidade como prova de que a modernidade fomenta o irracionalismo. Mas, na verdade, muitas histórias anteriores de ocultismo estavam presentes na Alemanha e identificam esta como uma das vertentes fundamentais dentro da ideologia nacional-socialista, que por si só foi entendida como uma epítome da dialética do iluminismo.
Ao se concentrar nas muitas maneiras pelas quais as práticas ocultistas se cruzaram com os processos modernos, Treitel apresenta um caso convincente de que o ocultismo, na Alemanha, não representou um impulso estritamente reacionário. Ele incorporou as ambivalências da modernidade, que foram expressas na época em uma série de modernidades alternativas. A relação entre ciência e encantamento tem sido primordial nessas obras que abordamos até aqui. O estudo de Treitel destaca outra dimensão importante para a questão do encantamento moderno, a cultura de massa. Ela observa que a ênfase dos ocultistas no potencial humano e no crescimento espiritual era admiravelmente adequado aos imperativos de marketing da nova cultura de massa, e que o ocultismo floresceu em vez de diminuir no período moderno, em parte porque a cultura de massa foi capaz de chamar a atenção de um grande público. Mas esse fato foi usado por aqueles que defendem a abordagem binária ou dialética na questão da modernidade e do encantamento, em apoio à sua crença de que a cultura de massas promove uma perspectiva escapista ou irracionalista oposta aos ditames da razão iluminista.